Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos estar bem alinhadinhos com os ponteiros da nossa vida, indicando Deus, a nossa bússola. Nós devemos estar cada dia olhando a palavra de Deus, olhando as coisas que acontecem ao nosso redor, aprendendo com a palavra de Deus a viver uma vida em linha, alinhada com o trono de Deus e com a sua vontade. Estamos fazendo esta série de programas baseados no livro de Atos dos Apóstolos, caminhando versículo por versículo e trazendo uma contextualização para os nossos dias e para a nossa vida, aprendendo com a história da igreja. Essa história tão linda que é uma história de vitória, uma história de bênção, uma história de transformação das pessoas e do mundo. E no programa de hoje conversaremos dentro do esquema da vida de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Conversaremos sobre o evangelho pregado aos gentios. Isto mesmo, o evangelho está sendo pregado aos gentios por Paulo, por sua equipe. Vamos ver o que Deus vai falar aos nossos corações, para quem devemos pregar, como devemos pregar, quais as bases, os fundamentos da nossa pregação do Evangelho. Esteja com o seu coração aberto para o Espírito de Deus. O Senhor fala conosco, Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é pura, ela é perfeita e ela nos ensina. Nos ensina em todo o tempo, nos ensina a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela traz para o nosso coração vida, graça, ensino, o poder de Deus. Nós vamos ver que aqui nas Escrituras, no livro de Atos, nós vamos ver que a igreja está crescendo, a igreja está indo em frente, a igreja está se multiplicando de cidade em cidade. Nós vamos ver que Paulo é usado por Deus para, junto com uma equipe, ir levando a mensagem em viagens missionárias. Vamos ver que os judeus creem em Jesus com a pregação de Paulo na sinagoga. Sim, o primeiro lugar onde eles vão em cada cidade é exatamente nas sinagogas, levando a mensagem, levando a palavra para que os judeus possam conhecer Jesus. Veja o que está escrito em Atos capítulo 13, de 42 a 43. Lemos assim: Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Bem, ao saírem eles, no dia seguinte, rogaram-lhes que no sábado seguinte falassem as mesmas palavras. Ou seja, os judeus ficaram maravilhados com a mensagem. Que mensagem? A mensagem que Jesus é o Cristo, a mensagem que Jesus é o Messias prometido. Ficaram maravilhados. Paulo, ele trouxe o Antigo Testamento, ele trouxe o ensino mostrando quem é Jesus, mostrando a salvação através de Jesus. E eles estavam embevecidos, estavam assim, radiantes com a palavra de Deus. E quando eles saíram, disseram para Paulo: por favor, no próximo sábado, queremos ouvir as mesmas palavras. Bem, naquela época não tinha gravador, não tinha celular para fazer um vídeo e para gravar a mensagem. Eles não tinham como gravar, então pediram que Paulo pudesse repetir toda a mensagem. E isso foi algo assim tremendamente maravilhoso. Despedida a sinagoga,
muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a permanecer na graça de Deus. Paulo então viu que muitos se converteram, muitos entenderam a mensagem do Evangelho, muitos ali estavam prontos a seguir o Senhor. E então Paulo e Barnabé disseram: fiquem firmes, perseverem, esse é o melhor caminho que há, não tem outro caminho melhor, fiquem firmes. Você pode imaginar esta cena? Você pode imaginar Paulo e Barnabé entrando na sinagoga, tendo a oportunidade de ministrar ali naquela tarde ou naquela noite. E então eles dizendo: voltem sábado que vem. No próximo sábado venham, falem as mesmas palavras. E além disso, quando eles estavam saindo, alguns dizendo: queremos ir com vocês. Onde que vocês estão? Onde vocês estão hospedados? Nós queremos também ouvir mais sobre Jesus. Que alegria! Não tem nada melhor para o coração de um pastor, de um evangelista, de um homem de Deus, uma mulher de Deus que pregam a palavra, do que ouvir que as pessoas estão recebendo com alegria. Com alegria. Ficaram juntos, de Paulo e de Barnabé, e quiseram então acompanhá-los. Eles os seguiram. Seguiram por onde eles foram. Seguiram para ouvirem mais a respeito de Jesus, para ouvirem mais a respeito do que o Senhor tinha para os seus corações. É tão lindo que quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em nós e o Espírito Santo começa a nos guiar, ele começa a nos falar, ele começa a nos ensinar e nós vamos aprendendo com o próprio Deus. E nós vamos deixando o nosso coração aberto, exposto ao Espírito Santo para que ele nos mostre essas verdades. Então, nós vamos ver o seguinte, que sempre que a obra de Deus caminha, sempre que as pessoas se convertem, vem a oposição do inimigo. Satanás vem atrás para tentar roubar a semente plantada. Jesus conta a parábola do semeador e ele diz o seguinte, que uma parte da semente caiu à beira do caminho e aquela que caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. A semente não chegou a entrar na terra, não chegou a germinar, as aves a comeram. Então isso nos mostra como que essas aves simbolizam Satanás, simbolizam demônios que arrebatam a semente, roubam a semente e a pessoa nem chega a compreender a palavra e a vontade de Deus. Outra parte da semente caiu no meio de pedras e a terra era pouca. A semente nasceu logo, rapidinho, mas porque não tinha raiz, não tinha profundidade, secou, não chegou a dar fruto. Outra parte cai no meio de espinhos e a sementinha, a plantinha começa a crescer tão bonita, tão feliz, mas os espinhos crescem e sufocam a palavra, sufocam a semente que foi plantada. E então ela não chega a dar frutos. Mas sempre tem aquela semente que cai em terra boa, em terra fértil e produz a 30, 60 e a 100 por um. Tomara que você seja terra fértil, onde a semente esteja caindo, porque nós sabemos que existe a oposição do inimigo. Olha aqui a inveja dos judeus, quando viram as pessoas recebendo com alegria a mensagem de que Jesus, Yeshua de Nazaré, era o Messias, o Filho de Deus. Atos 13, 44 a 45, diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões,
tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Uau! Aqui diz que no sábado seguinte, quando Paulo e Barnabé voltaram à sinagoga, a sinagoga nem cabia de tanta gente. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam ali se apinhando perto da janela, sentados no chão, de pé, apertadinhos. Quase toda a cidade veio ouvir a palavra. Uns contaram para os outros: olha, tem 2 homens aí, Paulo e Barnabé, eles estão trazendo uma palavra tão importante. Eles estão nos mostrando que Deus, o Deus de Israel, enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho ao mundo e que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que salva, que liberta, que cura. Isso é tão importante. E Jesus salva, perdoa os pecados. Vem ouvir, vem, você vai gostar de ouvir. Quase toda a cidade foi. Mas isso atraiu o quê? A inveja. A inveja dos judeus. A inveja dos judeus. Lembra? Pilatos, ele percebeu que os judeus entregaram Jesus e pediram que ele fosse crucificado por inveja. Por inveja. E aqui diz: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. A verdade é a verdade. Fora da verdade é mentira. E a mentira, ela está embutida dentro de blasfêmia. Blasfêmia. Os judeus que não criam em Jesus chegavam a dizer que Jesus, sendo o Messias prometido, eles diziam que isso era blasfêmia. Que blasfêmia? Pois se você vai nos escritos do Antigo Testamento e você encontra todos os dados, as profecias apontando para Jesus. A profecia dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria era virgem e o anjo lhe disse: não temas, Maria, conceberás e terás um filho. Ela disse: mas como será isto, visto que ainda não consumamos o nosso casamento? Como será? Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. E a palavra dizia que o Messias deveria nascer em Belém da Judeia. E tu, Belém, posta que entre as menores cidades de ti sairá o rei, que há de apacentar Israel. Maria está grávida, está nos dias de ganhar o bebê e vem uma ordem de recenseamento. Ela e José têm de viajar até Belém. Quando chegam em Belém, exatamente no dia do nascimento do bebê, Yeshua, Jesus. E tantas profecias, são cerca de 300 profecias que se cumprem em Jesus de Nazaré. E Paulo, ele anuncia isso. E Paulo mostra que Jesus é o Cristo. Mas os judeus blasfemam e começam a contradizer o que Paulo diz. Então, Paulo e Barnabé decidem pregar aos gentios. Paulo e Barnabé tomam uma decisão muito forte, que Deus já havia dito para Paulo antes, e agora ele tem essa decisão. Está escrito em Atos 13, 46 e 47. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. A situação ali naquela sinagoga vai ficando insuportável.
O que Paulo fala, os judeus contradizem. Barnabé fala, os judeus contradizem. E fica aquele vai e vem, e fica aquela luta tão triste. Então Paulo cansou, ele disse, chega, chega, vocês não querem ouvir, vocês não querem receber a mensagem. Então nós vamos para os gentios. Nós vamos para aqueles que querem ouvir. Ele disse, cumpria que a vocês em primeiro lugar. Paulo, ele sempre diz, eu vou levar o evangelho primeiro para os judeus e depois para os gentios. Primeiro para os judeus, primeiro nas sinagogas, primeiro para aqueles que já têm a palavra em suas mãos, para compreenderem que as profecias se cumpriram em Jesus de Nazaré. Primeiro para vocês, mas vocês estão rejeitando. Vocês mesmos estão se julgando indignos da vida eterna. Vocês acham que sabem mais do que Deus. Vocês acham que sabem mais do que a palavra traz. Então, vocês estão dizendo, somos indignos da salvação. Somos indignos da vida eterna. Rejeitaram. Então, fiquem aí na sinagoga. Nós vamos pregar para os gentios. Foi exatamente isso que aconteceu. Paulo então disse, porque o Senhor assim falou conosco. Quando Paulo teve seu encontro com Jesus, Deus disse para Ananias, Ananias que foi orar para Paulo, que estava cego lá em Damasco, depois de ter tido encontro com Jesus. Ananias disse, Senhor, esse homem é tão mau, esse homem persegue os cristãos, ele veio com cartas aqui para Damasco para prender os cristãos, para maltratar, para matar. E agora o Senhor disse para eu ir orar por ele. E o Senhor disse, olha, fique tranquilo, eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo Evangelho. E o Senhor disse através de Ananias e falou para Ananias, olha, eu o separei para ser luz para os gentios. Eu o separei para pregar o Evangelho a todas as nações, para levar a mensagem aos gentios. Eu constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Foi o que Paulo disse ali na sinagoga. E nós vamos ver que os gentios se alegraram com a palavra do Evangelho. Olhem Atos 13, 48 a 49. Nós lemos assim. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Os gentios, então, se alegram com a palavra de Deus. Eles ficaram felizes demais. Oh, os judeus não querem, nós queremos, nós queremos, nós cremos. E a partir daí, uns pregando para os outros, uns levando para os outros a linda mensagem do Evangelho. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. E é assim que o Evangelho tem chegado até você. E é assim que o Evangelho tem chegado até os confins da terra. Os gentios, os que não eram judeus, tendo crido na palavra, têm se alegrado com grande gozo e cada um levando aos outros a mesma mensagem. Mas qual vai ser a consequência disso nesta cidade? É que Paulo e Barnabé serão expulsos. Atos capítulo 13, 50 a 52. Lemos assim. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Não satisfeitos de
perseguirem, de contradizerem Paulo e Barnabé dentro da sinagoga. Mas os judeus, vendo tanto de gente que aceitou Jesus, o tanto que estava grande a igreja em sua cidade, que eles fizeram? Instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Os judeus foram então nas pessoas de nome, de posição. Olha, vamos expulsar esse povo daqui, senão todo mundo vai virar cristão aqui na cidade. E levantaram uma perseguição contra Paulo e contra Barnabé, expulsando-os do seu território. Expulsando. O que eles podiam fazer? O que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Jesus disse, olha, se vocês chegarem numa cidade e eles não aceitarem vocês, vocês sempre vão dizer, paz seja nesta casa, paz nesta cidade. Mas se eles não aceitarem vocês, não aceitarem a sua palavra, quando saírem daquela casa ou daquela cidade, vocês vão sacudir o pó dos seus sapatos, sacudir o pó daquela cidade dos seus pés. E olha, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, porque rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus. E aqui Paulo então, ele sacode o pó e ele diz, vamos embora, vamos para Icônio, a próxima cidade. Mas diz a palavra que os discípulos transbordavam de alegria. É algo maravilhoso quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É a alegria que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Essa alegria, como a gente canta, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não sai. Alegria em todo tempo. Alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós estamos prontos para suportar as adversidades, porque essa alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor traz ao nosso coração a paz, o amor. A alegria traz ao nosso coração essa doce presença, porque na presença do Senhor há alegria. Há alegria. E aqui a palavra termina dizendo, os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Havia judeus convertidos? Sim, mas a maioria agora eram gentios convertidos, porque Deus havia estabelecido para Paulo este ministério com os gentios, ser luz para os gentios. Paulo era um mestre na palavra, ele sabia explicar o plano de salvação e as pessoas podiam compreender e entregar sua vida a Jesus. E você? Tem transbordado da alegria no Espírito Santo? Você tem experimentado esse gozo de ser um cristão e de poder compartilhar com outros a sua fé? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração, eu te peço que o Senhor venha em minha vida e me encha com Teu Espírito Santo. Me capacita, Senhor, a fazer a Tua vontade. Me capacita a andar na Tua presença, a fazer aquilo que o Senhor quer. Perdoa os meus pecados, lava-me, dá-me um coração puro, um coração sincero, um coração cheio da Tua presença. Eu quero ser luz neste mundo, eu quero ser sal da terra, eu quero levar esta alegria a todos os corações das pessoas que ainda não Te conhecem. Eu quero levar esta luz. Unge-me, usa-me, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a Tua obra. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus,
Graças a Deus. O que nós temos de fazer é isso: orar, crer, entregar nossa vida ao Senhor e viver em santidade diante dEle. Que Deus te abençoe, que você seja um ganhador de almas, você seja um evangelista, um pregador dessa mensagem. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.